Bem-vindos a mais um episódio do Beto no Mundo, que apresenta a diversidade natural e cultural do planeta. Hoje, no 91º episódio, na 4ª temporada, vou levar vocês aqui para um lugar perto, mas incrivelmente fascinante, que são as cidades coloniais mineiras. Então, eu começo aqui a imagem de abertura nos balcões da Casa da Moeda, em Ouro Preto. Seguimos depois para Congonhas, onde temos o fantástico trabalho de Aleijadinho e os seus 12 profetas. E vamos para Tiradentes, Bichinhos, São João de Del Rei. Foi um registro de umas férias de julho, né, onde acompanhei a minha filha Helena nessa viagem cultural e educativa pelo interior de Minas. Para quem não me conhece, eu sou o Beto, já percorri 150 países nos 6 continentes, estudei nos Estados Unidos, na Europa, fiz meu ano sabático na Ásia, que foi transformador, percorri a África de sul a norte, né? Dentro das minhas experiências mais profundas foi o intercâmbio nos Estados Unidos, depois esse ano sabático, um trabalho na antiga Iugoslávia, e desde 1988 que eu abri no Rio Grande do Sul a Trip and Travel, Viagens de Intercâmbio, que construiu a história do intercâmbio aqui no Rio Grande do Sul. Desde 2016, com a chancela do Virtuoso, concedido às melhores agências de viagens do mundo. E sempre recordando Monsieur Roche, grande historiador francês, que me ensinou a viajar percorrendo a geopolítica, a história, a geografia de cada um dos locais. Já foram 50 edições de Grand Tour, onde a gente percorreu 4/5 do planeta. Bem-vindos ao Beto no Mundo, Cidades Coloniais Mineiras, o 91º episódio. Nossa convidada de hoje, Sueli Rutkowski, há 2 décadas guia de turismo regional de Minas Gerais, credenciada pelo Ministério do Turismo com foco no turismo cultural e na natureza. Em Ouro Preto, sua cidade natal, oferece passeios temáticos privativos a pé, em português, alemão, que é onde ela viveu vários anos, na Alemanha, né? E em inglês. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Vou interromper aqui o compartilhamento para a gente ver a cara da Sueli. Tudo bom, Sueli? Tudo jóia, muito obrigada pelo convite. Ótimo. Então, nós vamos seguindo aqui a nossa apresentação e conforme eu vou entrando nos destinos, a Sueli vai me ajudar. E também temos, a gente termina com o Inhotim, que está conosco o Edno Marques de Oliveira Júnior, né? Ainda no ensino médio, ele participou do projeto Laboratório Inhotim, do programa Jovens Agentes Ambientais, ambos conduzidos pelo Parque Inhotim. Desde 2009 atua no Instituto, a partir de 2015 fazendo a mediação de visitas, né? Cursou antropologia com habilitação em arqueologia. Ouro Preto. Então, o maior acervo arquitetônico colonial do Brasil, Ouro Preto encanta pelo seu conjunto. Sueli, toda cidade tem o seu coração, né? Qual tu considera o coração de Ouro Preto? Justamente o que você está apresentando, a famosa Praça Tiradentes, antigo Morro da Quitéria, e aí desse ponto para a esquerda e para a direita, de um extremo ao outro, hoje da cidade, já na antiga Vila Rica, digamos assim, a primeira trilha aberta, que a gente chama de o caminho-tronco. Então, até hoje, ali é o coração da cidade. O Museu da Inconfidência que nós estamos vendo à frente, antes de ser museu, o que foi este prédio? Então, toda a vila, depois que a Capitania de Minas, desmembrada da Capitania de São Vicente, então a Capitania de Minas tem agora a
temos agora na capitania de Minas as elevações das vilas, e toda vila vai ter, então, na praça principal, normalmente, a casa de câmara e cadeia. Perfeito. Então, e hoje, e desde quando é o Museu da Inconfidência? Desde 1938, depois daquele movimento modernista, então o movimento nacionalista, então o movimento de preservar a cultura, logo depois da instalação do IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, então se transformou, é instalado aí o Museu da Inconfidência. E para a gente ter uma ideia, né, a gente vai chegar logo na linha do tempo de Ouro Preto. Antes da descoberta do ouro, em 1690, a população do Brasil, entre portugueses, africanos e indígenas, era de 220 mil pessoas, ou apenas 10% da população de Portugal. E o ouro vai ser um marco, vai virar a página da história do Brasil. A partir do século XVI, os bandeirantes começaram a percorrer a região em busca de ouro, pedras preciosas e escravos indígenas. No final daquele século, finalmente, do século XVII, finalmente foi descoberto o ouro, aumentando o afluxo de aventureiros. Ouro Preto, que leva esse nome devido ao ouro aqui encontrado, escurecido por uma camada de óxido de ferro, foi criado em 1698 pela bandeira de Antônio Dias e Padre Faria. E durante o século XVIII, só nessa mina, durante o século XVIII, 800 toneladas de ouro foram enviadas oficialmente a Portugal. E ali a gente tem uma das visitas que nós fizemos, que é a mina do Gegé. Isso se a gente fala em 800 toneladas registrado, se tem uma ideia, né, com o que foi clandestino e outras formas de desvio, né, qual pode ter sido a quantidade de ouro retirado das Minas Gerais? Em torno de 1.000 toneladas, contando com esse não oficial, esse valor não oficial. Perfeito. É o que se estima. E quantas minas existiram em Ouro Preto e quantas ainda é possível visitar? Bom, segundo os estudos, né, temos a Escola de Engenharia de Minas, então, segundo os estudos, mais de 2.000 bocas de minas, que é essa entrada aí que você está vendo, são chamadas de bocas de minas, então 2.000 com o entorno atual, né, dos distritos, mas nessa serra, ou seja, geologicamente, não é em todo lugar que tem os veios de ouro, numa determinada serra onde você visitou essa mina, em torno de 400 bocas de minas. Maior concentração, então, aí no coração de Ouro Preto. E, atualmente, para visitação, são 8 minas. E se imagina, então, nós temos nós visitamos uma que se entra apenas 160 metros, né? Mas era um grande labirinto, toda a cidade era perfurada. Se tem ideia de quantos quilômetros de minas poderia ter tido? Não sei te dizer assim agora. Mas essa serra, só para ter uma noção dali do coração, né, margeando ali a Praça Tiradentes, a serra, direção Mariana são 12 quilômetros e direção Ouro Preto 90 quilômetros. Só para ter uma noção dessa serra onde houve a concentração de extração do ouro. É um verdadeiro queijo da Serra da Canastra, meia cor. Essa ideia, né? Então, aqui algumas cenas da mina do Gegé, né? E, então, 1698 inicia Ouro Preto, né? Então, que na época ela se chamava Vila Rica, e ela se eleva à vila em 1711, né, pela fusão de diversos arraiais, né? E em 1720 torna-se a capital dessa nova capitania de Minas Gerais. E desse período, Sueli, então, início do século XVIII, né,
Como era Ouro Preto? Bom, um boom migratório começa, então, a partir desse momento, até 1750, que é o marco do auge da produção de ouro. Só para você ter uma noção, meados já do século XVIII, já estudando a Inconfidência, então, segundo os documentos, já visando esse momento separatista, eles chegaram à população de Minas Gerais, que era de 320 mil habitantes. E estima-se que a maior parte na Vila Rica, em torno de 60 mil, 100 mil, são várias fontes que dão números ainda muito estimados. Então, esse grande boom migratório de forasteiros, de paulistas, de portugueses, sonhando, né, com esse Eldorado, e também o fomento aí inicial da agricultura, afinal, no início não foi fácil, então, todos esses outros veios aí de comércio para dar suporte a a esse novo ponto de referência aí na colônia brasileira. E chega-se, então, no final do século XVIII, né? Inclusive impulsionado por toda essa riqueza e os pagamentos de tributos para Portugal, nós vamos ter a Inconfidência Mineira, né? Isso Ouro Preto fazia parte, né, Vila Rica, né, de toda uma região. A Inconfidência, ela começa, qual a relação de Vila Rica com a Inconfidência Mineira, por gentileza? Então, a Vila Rica, Minas Gerais, a exaustão dessas minas, digamos assim, até 1750 é o auge da produção de ouro, e a partir daí, dessas 800 toneladas, para você ter uma noção, então 600 toneladas na primeira metade e 200 a gente tem que calcular para a segunda metade. Então, aí já começa uma tensão diante desse início de exaustão do ouro, e temos aí uma regência intolerante, já temos aí a regência de Dom José I, e já aplica a primeira derrama, ou seja, uma meta a ser cumprida, e, diante disso, começa, na Vila Rica, principalmente com a chegada de Tomás Antônio Gonzaga, lembrando que é um português que foi criado em Salvador, volta para Portugal, estuda direito e é nomeado, então, ouvidor geral e vem para a Vila Rica. Então, e naquele momento dessa tensão, então, a insatisfação de outras pessoas, né? Vamos falar aí da elite, e ele, esse recém-magistrado, sonhador e com novas ideias. Além disso, outras pessoas também, não só os investidores, mas encaminhando agora os seus filhos para estudarem na Europa, e uma gama de novos conhecimentos, de ideais, são instalados aí, e assim começa esse pensamento de vir a dar um basta para essa situação, na Vila Rica, nas Minas Gerais. Daí o momento da Inconfidência Mineira. E além de Tomás Antônio Gonzaga e os outros inconfidentes, né, nós temos a figura de Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, né, nascido em 1746, vai ser morto em 1792, dentista, tropeiro, minerador, comerciante, militar e ativista político que atuou nas capitanias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Então, tu falavas de um intelectual, o Tomás Antônio Gonzaga, né? E por que a figura do Tiradentes é hoje a mais lembrada? Bom, ela é mais lembrada, tem a ver com a narrativa, com a seleção, então, dos personagens, de uma narrativa em que se seleciona um herói, e ele é perfeito, ele é um brasileiro para começar.
Ele não é esse magistrado, mas é um grande nome, um grande homem aí da logística, né? Como tropeiro, como minerador, como alferes, então um grande empreendedor. E acredito, tem a ver com a narrativa, e ainda é uma pessoa marcante, acho que no coração de outras gerações, né? Estamos passando por um momento de novas narrativas, mas ainda assim ele é um marco, ele é o homem da logística, digamos assim. E principalmente o fim que ele acabou tendo, né? Então foi preso, julgado, enforcado publicamente, né? E daí com a promulgação da República em 1889, Tiradentes passa a ser considerado herói nacional, com a intenção, né, de ressignificar essa identidade brasileira, tanto que o dia da sua execução, né, o 21 de abril, né, é feriado nacional, né? E a cidade mineira que a gente vai estar mostrando, de Tiradentes, né, antiga Vila de São José do Rio das Mortes, né, ela foi renomeada em sua homenagem. E nós temos a famosa obra de Cândido Portinari, né, com Tiradentes e a Inconfidência Mineira, né, que registra e retoma, né, no século XX, né, essa grande esse movimento, né, que antecedeu, né, a independência brasileira. E entre os participantes, né, que a Sueli estava comentando, temos aqui o Tomás Antônio Gonzaga, que eu tenho uma irmã, Sueli, que se chama Marília, né, e ela o nome foi dado em função da Marília de Dirceu, que era como o nome que ele utilizava nos seus poemas, né. E eu tenho uma figura que eu acho encantadora, que é a Bárbara Eliodora. Pode nos contar um pouquinho sobre ela? Nossa, a Bárbara é a esposa de Alvarenga Peixoto, que é um outro ouvidor, um outro juiz de comarca em São João del Rei, e se apaixonam, e é uma história feliz, pois se casam. E é uma grande poetisa e ativista, segundo os romances históricos, segundo os documentos, ela realmente é uma mulher muito ativa, e esse personagem aí, ainda muito memorável na história da conjuração mineira. E então aqui nós temos a Praça Tiradentes, com o Museu da Inconfidência ao fundo, né? Umas imagens do passado dessa cidade, como ela foi se alastrando, né? Subindo e descendo os morros, né? Em 1823, né? Um ano após a independência do Brasil, né? A Vila Rica ganha o título de Imperial Cidade de Ouro Preto. E naquele século XIX, né, nós vamos ter o desenvolvimento de Ouro Preto com a fundação da Escola de Farmácia, a primeira da América do Sul, em 1839, e mais importante ainda, né, em 1876, a pedido de Dom Pedro II, Claude-Henri Gourset funda a primeira escola de estudos mineralógicos, geológicos e metalúrgicos do Brasil, e até hoje uma das principais instituições de engenharia do país. E aqui no antigo Palácio dos Governadores temos a escola. Sueli, ali todas as salas de aula são concentradas aí ou é mais simbólico esse prédio? Não, ainda são. As aulas ainda acontecem nesse espaço, tá? Além do campus da universidade, ou seja, essa escola, junto com a Escola de Farmácia, foram agregadas à Universidade Federal de Ouro Preto na década de 70, mas ainda neste prédio acontecem as aulas e está instalado o Museu da Ciência e Técnica, setor de mineralogia, em que nessa categoria uma das grandes referências mundiais. E a Escola de Minas, a Escola de Engenharia de Minas é um marco da regência de Dom Pedro II, já que o movimento da Inconfidência, ou melhor, da Conjuração Mineira,
sem sucesso, pois eles tinham a intenção de instalar na Vila Rica já uma revolução industrial. Eles já queriam fazer a extração de ferro e, com isso, instalar também uma fábrica de ferramentas. Como o movimento, né, já sabemos, quer dizer, quem vir aqui vai saber mais detalhes, como houve, então, aqui a primeira delação premiada e o movimento não aconteceu, e, com isso, mais tarde, até antes da regência de Dom Pedro II, com a vinda dos alemães, com a vinda dos ingleses, foi então instalada aqui a extração de ferro e a nova tecnologia de extração de ouro. Então, a necessidade de, algum tempo depois, felizmente, Dom Pedro II teve essa grandiosa ideia de instalar, de qualificar esse brasileiro e, finalmente, então, em 1940, a gente ter aí as mineradoras nas mãos de brasileiros. De um lado, numa ponta, nós temos o Museu da Inconfidência, a Praça da Tiradentes, na outra, aqui nós temos o antigo Palácio dos Governadores, onde funciona a escola, né? Então, estamos Isso. no coração da cidade, né? E, em 1897, né, nós vamos ter a transferência da capital, né? E, Sueli, não sei se tu concordas comigo que ela vai perder importância, né, frente a Belo Horizonte, que vai surgir, mas, por outro lado, vai garantir o cessar das transformações, e, com isso, nós temos esse grande museu a céu aberto. Não sei se concordas com essa visão. Sim, sim, com certeza. 1897, lembrando que 40% da população de Ouro Preto ela se muda, então, para Belo Horizonte, devido, né, serem funcionários públicos, vendem os seus casarões. Hoje, inclusive, são as repúblicas, diante da vinda, então, desses estudantes para morarem nessas repúblicas. E, sem dúvida, essa mudança, apesar da gente estar aí com a extração de minério de ferro, a extração do ouro, a introdução da ferrovia, em 1888, em Ouro Preto já instalada, mas, sem dúvida, do ponto de vista arquitetônico, pois só em 1938 que a gente vem a ter o tombamento da cidade, a preservação, conservação através do IPHAN. Sem dúvida, tem a males que vem para bem, digamos assim. Então, com isso, nós temos todo esse centro histórico perfeitamente preservado, e, diferente de outros lugares que aqui os nossos viajantes já percorreram o mundo inteiro, a Ouro Preto dá a ideia do conjunto, né? Porque é toda uma vasta área do centro histórico que está preservada, e, com isso, nós conseguimos nos sentir exatamente viajando no tempo para o século XVIII. Mas é importante também citar que o povo, né, nós mineiros, a gente tem muito orgulho da história. Falou em tradição, pensa em povo mineiro, então, felizmente, uma certa estabilidade econômica, então, conseguimos ajudar a manter todo esse museu aberto. E aqui uma imagem, então, dessa Praça Majestosa. Museu da Inconfidência, as igrejas e o casaril aqui do Centro Histórico de Ouro Preto, antiga Vila Rica. É linda, né? Então, o Museu da Inconfidência, de dia, de noite. E, ao percorrer a cidade, eu tenho aqui essa informação de 18 igrejas, não sei se bate com a informação que tu dás, e para todo mundo que está ouvindo, a Sueli, ela é guia oficial de Ouro Preto, então, nas suas próximas idas a Ouro Preto, entre em contato comigo, que eu reservo para vocês terem o privilégio de serem guiados pela melhor profissional da cidade. E a informação de 18 igrejas confere, esse número pode variar conforme o... Olha, são, na verdade, 13 igrejas e 10 capelas. Perfeito.
Tá? Então, e todos esses dentro o sítio histórico, a cidade Tombadas é da que área ou quantos hectares ou quarteirões é tombados pelo patrimônio histórico? Pois é uma área que implica também a área verde. Ah, perfeito. Então, não sei se você se lembra do Mirante, do Morro Sebastião, enfim, é quase um retângulo. Então, você vai desse ponto ao Pico do Itacolomi, ao distrito de São Bartolomeu. Então, todo o centro histórico arquitetônico em torno verde e ainda protegido a parte externa dessa linha aí do tombamento. E Então, mais tarde, Patrimônio Cultural da Humanidade, mais um reforço de, né, mais abrangência e de proteção. é um privilégio que nós, brasileiros, vocês mineiros, têm de ter esse grande patrimônio, né? E, ao falar em Minas Gerais, as igrejas, né? Nós não podemos deixar de falar no grande Antônio Francisco Lisboa, conhecido como Aleijadinho, foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. A trajetória do Aleijadinho, se a gente não conhece, não temos todos os registros da sua parte da vida, nós temos sim a de sua obra, né? Que ela é reconstituída através das obras que ele deixou, né? Atribuição de maior parte de 400 criações associadas ao seu nome, né? Que não teve, muitos deles não têm comprovação documental, mas vai se basear nos critérios de semelhança estilística com as peças documentadas. Logo mais a gente vai para Congonhas, né? Mas eu queria começar com a Igreja de São Francisco de Assis, né? Então, toda sua obra, entre talhas, projetos arquitetônicos, relevos, estatuárias, foi realizado em Minas Gerais, especialmente em Ouro Preto, Sabará, São João del Rei e Congonhas. Os principais monumentos que contêm suas obras são a Igreja de São Francisco de Assis, que a gente está vendo, né? E o Santuário de Bom Jesus de Matozinhos, que a gente vai levar vocês daqui a pouco. Com estilo relacionado ao barroco e o rococó, é considerado o maior expoente da arte colonial no Brasil, merecendo um lugar destacado na história da arte do Ocidente. Sobre o interior da igreja que a gente está vendo agora, o que tu gostaria de salientar, Sueli? Olha, o grande destaque aí já começa no exterior. Eu vou ditar aí um pequeno verso do poema dedicado à igreja por Carlos Drummond de Andrade. Então, só mesmo vindo para ver, para sentir essa obra de arte já do seu lado externo, quando ele diz: "Não entrarei, Senhor, no templo, seu frontispício me basta. Vossas flores e querubins são matéria de muito amar." Então, é uma igreja barroca do ponto de vista arquitetônico, mas ela já tem esses ornamentos rococó. E é isso que ele descreve, essa beleza externa para ser apreciada. Aí nós temos a vida de São Francisco de Assis, essa devoção à Nossa Senhora dos Anjos, daí os querubins. E é fantástico o que ele criou aqui também, do ponto de vista arquitetônico, não tem como falar, como descrever, só vindo, experimentando, vivenciando. E essa beleza, então, continua no interior. E além da harmonia, do diálogo, da planta arquitetônica, que é de documento, de projeto, de autoria dele, dialogando de forma extremamente harmoniosa com todo o seu interior. Inclusive, lá no Inhotim, a gente tem a Adriana Varejão, uma expoente aí, uma amante dessa história, dessa arte rococó e barroco, enfim. E ela leva esse diálogo, ela leva esse desejo de arte e arquitetura. Então, tem a sua raiz nessa projeção de Antônio Francisco Lisboa. E, além de toda essa harmonia, o destaque ainda é especial com as pinturas de Ataíde. Acho que você tem uma pintura aí do forro.
Então, esses dois nomes, esses dois mineirinhos, eles têm que seguir os moldes europeus, é padrão, mas nesse caso o Ataíde, inclusive, ele dá um grande destaque para essa Nossa Senhora da Assunção, os anjos. Ele realmente faz algo, ele mostra que em algum momento ele sai do padrão europeu, ele sai das regras. E essa Nossa Senhora, do ponto de vista estético, ela tem várias características nada europeias e, principalmente, o grande destaque é a sua descendência africana. Essa Nossa Senhora de devoção europeia, ela tem traços africanos e chama muito a atenção. Então, é um momento de muita reflexão, de interpretação, pois a arte barroca, a rococó, ela não exige esse tipo de, digamos assim, de inovação, é uma cópia baseada na técnica, e eles fazem, além disso tudo, muito bem feito, ainda trazem tais mensagens, lembrando que é uma igreja, naquela época, uma irmandade para os brancos comerciantes, e deparamos, então, com essa Nossa Senhora com traços africanos, que faz a gente pensar muito na interpretação. Enfim, para Manuel Bandeira, isso é Brasil. Afinal, a viagem deles, mundo Brasil afora, em busca da nossa identidade, se depara, então, com essa Nossa Senhora com traços africanos numa igreja para brancos, e isso é o Brasil. Essa história trágica, um pouco triste, sim, mas o lado bom é o resultado dessa cultura colorida que é o brasileiro, diante dessa pintura, tais interpretações. Então, tem que visitar. E o detalhe do pórtico aqui de entrada? Como eu disse, a história aí de Nossa Senhora, por ser a devoção aí de São Francisco de Assis, e a nossa rainha elevada pelos anjos de delicadeza e tanta de Antônio Lisboa na pedra-sabão, outra habilidade que ele tinha de esculpir também, além da madeira, no quartzito, na pedra-sabão. Maravilhoso. Então, essa igreja, né, foi um dos primeiros bens tombados individualmente, antes da cidade ser tombada como um todo, né? E em Ouro Preto foi eleita em 2009 uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo, linda por dentro e por fora, né? E está aqui bem pertinho da Praça Tiradentes. Aqui temos um detalhe, né, do teto do Mestre Ataíde, que a Sueli estava comentando, né? E aqui nós temos os nossos 2 grandes artistas, né, que participaram aqui da igreja de São Francisco de Assis, né, o Mestre Ataíde na pintura e o Aleijadinho no projeto, nos elementos de escultura, né, tanto na madeira quanto na pedra-sabão. A gente se repete, né, Sueli? Mas cada uma dessas igrejas é um museu, né, da arte sacra e da arte em geral brasileira da sua época, né? E, seguindo, nós vamos para a Igreja Matriz do Pilar, né? Então, erguida no início do século XVIII, a Basílica Menor de Nossa Senhora do Pilar foi inaugurada em 1733. Né? Então, a Sueli estava mencionando que o apogeu foi 1750, do ouro, né? Então, nós estamos ali entre a descoberta em final do século XVII, né? E o seu apogeu, as construções dessas grandes edificações religiosas, né? E, então, devolvo a palavra para a Sueli para nos falar dessa outra obra-prima.
Bom, a Igreja de São Francisco de Assis, lembrando que ela foi, então, finalizada em 1776, então, o estilo barroco, ele é anterior à ornamentação rococó, que é inserida após meados do século XVIII. Então, essa igreja, início de construção 1711, ela data a elevação da vila, ela data aí essa nova freguesia, mais dedicada aos portugueses, essa matriz, a outra matriz Nossa Senhora da Conceição, dedicada mais aos paulistas, enfim. Ela realmente é um marco desse momento, ela simboliza o auge da produção do ouro, e dá para ver um pouquinho mais de ouro, de douramento, né, que é essa técnica de aplicação de folha de ouro na madeira, então tudo isso aí em madeira, no seu interior, revestido de folhas de ouro. Estimamos que foram necessários aí 300 a 400 quilos de ouro para serem encaminhados, lembrando que o desenvolvimento não era permitido, então a folha de ouro tinha que ser importada e então aplicada aí nesse grande monumento. Então, com isso, ela é hoje a terceira igreja mais rica em douramento do Brasil. E um altar belíssimo, um barroco bastante harmonioso. Difícil, né, falar com só essa figurinha, mas aí são peças do Museu de Arte Sacra, está localizado no subsolo dessa igreja. E essa é a sacristia, vocês estão vendo aí esse arcais, é um arcais de 8 metros, ou seja, vocês estão vendo aí madeira de jacarandá, lembrando que no período colonial foi 100% devastado, infelizmente, mas e aí dá para ver a utilização dessa matéria-prima local. Lembrando que os portugueses trouxeram as técnicas de arte, de arquitetura, mas tiveram esse grande desafio de utilizar toda a matéria-prima local. As madeiras, a pedra-sabão e a pedra de quartzito em destaque. E uma outra igreja que me impressionou, né? É a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, concluída em 1772, projeto de Manuel Francisco Lisboa, o pai do Aleijadinho, posteriormente modificada pelo filho. Na parte externa destaca-se as torres com coroamento em forma de sino, rematado por essas pequenas pirâmides em obelisco, né? E aqui eu tenho, ela chama de diversas partes da cidade, a gente vê o Museu da Inconfidência e aqui a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, né? Entre ordens de preferências tuas, Sueli, como é que tu coloca, se pode se colocar uma sequência das grandes igrejas aqui de Ouro Preto? Nossa, isso é muito relativo, isso é muito relativo. Sem dúvida, as duas relevantes são a Igreja de São Francisco de Assis, por ter sido made by Brazilians, né? É muito especial, principalmente com aquelas intervenções deles próprios, mas a Igreja do Pilar, ela, para quem vivencia, nossa, eu acho belíssimo essa questão do douramento, de simbolizar o poder de Deus, o poder do sagrado, a beleza do sagrado. Esquecemos aí um pouquinho a história da colonização, da imposição católica, mas a mensagem, o repertório, ele é divino. Então, são dois momentos relevantes, difícil de escolher. E eu acho que a Nossa Senhora do Carmo é pela localização dela, né? No A topo, localização, na parte então, mais a alta, localização, né? inclusive, ela não é, como se diz, é uma das mais queridas para casamentos, inclusive. Bate ali um pôr do sol maravilhoso, uma escadaria fantástica, então, merecedora de um tapete vermelho. Então, é belíssima também. E a próxima que eu queria que tu comentasse, né, é a Igreja Nossa Senhora do Rosário, construída também no final do século XVIII, né, para substituir a primeira capela do início daquele século. Um traçado elíptico, essa construção é o ponto alto da arquitetura barroca mineira,
com os traçados da empena atribuídos a Manuel Francisco de Araújo. E ela fica bonita numa esquina, assim, então ela se sobressai, né? E a Sueli pode me complementar. Olha, essa forma elíptica, ela é somente ela e uma outra igreja em Mariana que tem essa arquitetura que é a arquitetura autêntica italiana, essa forma elíptica. Então, aqui nós temos o barroco mineiro, são as plantas retangulares, as demais que vimos. Então, é algo raro de se ver nas Minas Gerais. Então, repetindo, somente duas igrejas, em Mariana, a São Pedro dos Clérigos, e essa de Ouro Preto. Igreja de Nossa Senhora do Rosário, fazendo aí uma observação, então a patrona, né, dos africanos, dos escravizados. Ela é linda. E no seu interior, né, tem a nave central, tem 6 altares laterais, 2 púlpitos com base de granito, né? Então, cada uma dessas igrejas, né, elas são uma obra de arte arquitetonicamente, né, pela a sua estrutura, e no seu interior, né, com as suas pinturas, suas esculturas, né, e que faz cada uma delas singulares, né? Sim. E tem outro que eu gosto muito da posição, né? Ela fica muito cênica, né? A nossa. Essa é a da Nossa Senhora da Conceição que estamos vendo? Isso, matriz de Nossa Senhora da Conceição. Então, lembrando, 2 matrizes tinham a Vila Rica, né? Tínhamos na Vila Rica. Essa e a matriz de Nossa Senhora do Pilar. E o interior, né, ele passou por um grande processo de restauro, né? E eu acho que ela foi reaberta recentemente, não, Sueli? Recentemente, novembro do ano passado. É. Ficou 7 anos fechada para restauração em meio à pandemia, então atrasou bastante, mas valeu a pena porque foi uma restauração do bem. Essa igreja realmente trouxe de volta o século XVIII. Então, Porque até nós termos o nosso Instituto do Patrimônio Histórico-Artístico Nacional, então ela passou por várias intervenções, né? É um bispo que não gosta do douramento, manda pintar de branco, então ela estava bem bem misturada, ou sem harmonia qualquer, e essa restauração foi totalmente do bem. e é ótimo porque, então, além da gente poder visitar concluída essa restauração, numa ala lateral ele mostra o processo dessa restauração, né? Que deixa bastante educativo, né, a visita. E a Santa Efigênia também é a mesma ou não? Não, essa é a matriz de Nossa Senhora da Conceição ainda. Ah, tá. Então o Santa Efigênia está errado o nome, é isso? Está errado, Ah, então tá, porque eu achei. Tá, É tudo igual, né? é muito parecido. É muito parecido. Depois eu. Esse é o interior da igreja de Santa Efigênia. Ah, tá. Então o externo está errado e o interno está certo. É isso, né? Correto, o interior está certo. Então, essa igreja de Santa Efigênia, também protetora dos africanos, também uma irmandade para os escravizados, e eu gosto de chamá-la de a pequena grande África, pois além do barroco e do rococó, tem aí inseridos alguns elementos da simbologia, da cultura africana, que está começando a ser estudado e é fascinante. Então, você tem aí, por exemplo, a pintura de um papa negro, não está aparecendo no forro desse altar-mor, né, diante dos doutores da igreja, e um papa africano, e segundo os estudos agora, tem uma tese apresentando, então, toda uma interpretação, uma busca para entender mais essas culturas maravilhosas da nossa ancestralidade africana que vieram para cá.
Então, esse Papa Negro ele pode estar representando algum orixá da criação do mundo. E aí, por aí vai. Tem outros e outros elementos inseridos aí em meio a essa arte barroca e rococó. Que bárbaro. E nós, caminhando pelas ruas de Ouro Preto e pelas suas seu calçamento, seu casaril, né? Nós nos sentimos, de fato, viajando no tempo, né? E, no meio de toda essa antiguidade, nós temos uma obra de arte modernista, né? Que é o Grande Hotel, projeto do Oscar Niemeyer, e ali tem um restaurante, o Oscar, né? Onde a gente foi jantar, né? E almoçar, e ali tinha um poema de Cecília Meirelles. O que é que Ouro Preto tem? Tem montanhas de luar, tem burrinhos, pombos brancos, nuvens vermelhas pelo ar, tem procissões nas ladeiras com 2 sinos a tocar, opas de todas as cores, anjinhos a caminhar, tem Rosário, São Francisco, Santa Efigênia, Pilar, tem altares oratórios, cadeirinhas de arruar, casas de 12 janelas, estudantes a cantar, tem saudades e fantasmas, ouro para todo lugar, santos de pedra-sabão, calçadas de escorregar. E ali na Rua das Flores, na varandinha do bar, tem a figura risonha do grande pintor Guignard, que Deus botou neste mundo para Ouro Preto pintar. Então, a junção de Oscar Niemeyer na arquitetura, Cecília Meirelles aqui na literatura, né? E o Guignard, que nós vamos ver daqui a pouco na pintura. E do balcão aqui do Oscar, né, temos essa vista. A magia de Ouro Preto, vista aqui do Gran Hotel, projetado por Oscar Niemeyer, a modernidade junto com a cidade, com as suas ruelas, com o seu casaril, suas igrejas do século XVIII. Então, aqui ele tem a parte do hotel, a parte do restaurante, e aqui as gurias. Estamos aqui almoçando no Oscar, o restaurante do Gran Hotel, projetado por Oscar Niemeyer, com essa vista, com a Igreja de São José, a Casa da Moeda, a Igreja do Pilar, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, e lá o Museu dos Inconfidentes, e aqui esse projeto modernista de Oscar Niemeyer. Lindo cenário. A partir daqui do Gran Hotel, projetado por Oscar Niemeyer, as igrejas. Então, aqui a gente já vai descer para a Casa da Moeda, que a gente vai mostrar para vocês, lá atrás a Igreja de São José. A Casa da Moeda hoje é um museu, e qual foi seu uso ao longo dos tempos, Sueli, por gentileza? Então, finalizada essa construção em 1785. Então, a gente volta lá para o início daquele momento tenso do desejo separatista de Portugal. Então, a cobrança, lembrando que a derrama já tinha sido aplicada uma primeira vez na regência de Dom José I, e isso é um marco, né, do aumento do imposto a ser cobrado, de certa forma, e aí mais esse momento tenso aí, com essa construção, que vai ser, como se diz, vai ser a cobrança dos secos e molhados, ou seja, dos impostos referente a qualquer mercadoria comercializada na Vila Rica, em específico o proprietário dessa casa, o João Rodrigues de Macedo. Então, ele é responsável agora por essa cobrança desses impostos pela Estrada Real. Então, uma das suas aquisições foi essa casa. Então, aí, antes de ser mais tarde, por ele ter perdido para pagamento de dívidas, mas inicialmente, como se fosse a Secretaria da Fazenda, cobrança desses impostos. Perfeito.
E ali funciona como um museu da Casa da Moeda, né? A gente tem as diferentes notas e moedas que se utilizou desde o período colonial até hoje. E aqui da sacada a gente vê lá a Igreja do Carmo lá em cima. Todos os ângulos. E daqui nós estamos subindo de volta para a Praça Tiradentes e nos deparamos com o Museu da Guinar. Vamos seguindo para lá, estamos caminhando. Então, o Alberto da Veiga Guinhar, né, no centenário, essa placa do centenário do nascimento dele, né, em 25 de fevereiro de 96, aberto pela Secretaria de Estado da Cultura do Governo do Estado de Minas Gerais. Então, Guinhar, né, ele vai viver os últimos 18 anos da vida dele pintando Ouro Preto, né? E ele tinha um desejo de ter um museu que recebesse suas obras, né? Ele acaba morrendo antes de realizar esse desejo, né? E daí, em 1987, nós vamos ter finalmente a inauguração do Museu da Casa Guinhar, né? Ele é famoso pelos seus retratos. Eu vou devolver aqui a palavra para a Sueli para nos falar mais um pouco sobre ele e sobre esse museu. Então, Guinhar, esse carioca, grande admirador de Minas Gerais, lecionou na Escola de Belas Artes em Belo Horizonte, e grande frequentador aí, amante de Ouro Preto. Então, esse acervo, mais tarde, foi dedicado a essa exposição nesse Museu Casa Guinhar, onde temos a oportunidade de conhecer bem mais esse artista. Nó, tá um calor aqui. E é muito legal para quem for agora, não sei se até quando vai ficar, tem uma exposição do Elis Lyon, né, que é os retratos de Guinhar. Ela foi inaugurada em 2022, então mostra na pintura do Elis Lyon, né, o Guinhar pela cidade, né? Então aqui levando suas tintas, né, acompanhando aqui as aulas com pessoas locais, né? Então, muito legal, né? E uma quadra ali da Praça Tiradentes. E eu recomendo também para vocês, para almoço, o restaurante Contos de Réis, que fica uma quadra também da Praça Tiradentes, ali uma culinária deliciosa, né? Então, além de tudo que Minas Gerais tem, né, nós temos uma gastronomia peculiar e muito saborosa, né? E daqui a gente vai para Congonhas. Eu sei que a Sueli tem compromisso, que ela tem que viajar, então não sei se queres fazer o fechamento da tua fala aí. Bom, obrigada pelo convite, espero que tenham gostado. Vou ser sincera, fico extremamente nervosa nessas lives, mas, enfim, espero que vindo a Ouro Preto comigo, de qualquer forma, se encantem com Ouro Preto. É importante visitar Ouro Preto. Diante de toda a história que a gente contou, faltou, acho que falar um pouco mais da questão da mineração, tá? É muito importante hoje, no momento decolonial que estamos vivendo. Então, refletir muito, pensar muito a história e já vir para Ouro Preto com o pensamento, quem deixou esse legado do conhecimento da mineração, foi o nosso ancestral indígena, foi o nosso ancestral português ou o nosso ancestral africano, como que se deu esse encontro, e realmente fica aí instigado para qualquer um que venha visitar Ouro Preto, para ter essa nova narrativa, muito importante.
sobre as nossas ancestralidades, sobre esse povo maravilhoso. Então, muito obrigada mais uma vez, sejam todos bem-vindos. E eu que agradeço. Então, nós tentamos fazer a visita guiada com a Sueli, ela estava com a agenda apertada, então a gente tem que se organizar com antecedência para garantir esse privilégio de ter uma condução com a história, com a cultura, com a arte, né? Que nós só temos condições de compreender uma cidade, né? E dentro desse contexto, né? Conhecendo o todo. Então, valeu, muito obrigado pela participação. Tchau. Obrigada, até. Tchau, tchau. Vou continuar aqui indo. Então, agora nós vamos para Congonhas. E temos esse conjunto, que eu adoro essa foto aqui aérea, né? Para a gente ver os 12 profetas, né? Então, nós estamos vendo aqui a igreja, e na escadaria, na subida, nós temos essa obra máxima, né, de Aleijadinho, que são tanto a igreja quanto os profetas. Olhem só que harmonia, né, de conjunto, e agora nós vamos ver os detalhes, né, desse complexo, né? É considerado uma das obras-primas do Barroco Mundial, o Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, foi tombado pelo IPHAN em 1939 e é Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco desde 1985. Ele foi construído na segunda metade do século XVIII, consiste em uma igreja com um interior em estilo rococó, um adro murado e a escadaria externa monumental decorada com as estátuas dos 12 profetas em pedra-sabão. Eu sou filho de Joel Conte e aqui estou ao lado do profeta Joel. A inspiração da igreja é fortemente relacionada a exemplares portugueses, como a Igreja de Bom Jesus do Monte, de Braga, e ao Santuário de Nossa Senhora dos Remédios, que a gente conheceu quando fez o Grand Tour navegando pelo Douro, né, na cidade de Lamego. E compartilho aqui com vocês. Os profetas de Aleijadinho, profeta Daniel, aqui a igreja de Bom Jesus do Matosinho, com suas 2 torres, e aqui uma estátua que eu achei a mais bonita de todas. Daí eu olhei os detalhes, como ela compunha com a igreja, e o profeta Joel, meu pai. Então, e do lado temos também um museu, então a visita que fica no caminho entre Ouro Preto e Tiradentes, né? Ela tem que ser feita essa parada para ver esse complexo maravilhoso. O interior é fantástico também. E aqui a gente tem os 12 profetas, onde cada um tem os seus detalhes das vestimentas, das feições, né? Então, esse trabalho Aleijadinho, como vocês sabem, né? A partir de um determinado momento, ele vai sofrer de deformações nos membros, né? E ele vai ter um árduo trabalho, né, físico para concluir as suas obras, né? E então aqui fica esse legado para a humanidade. E, além disso, nós temos as 6 capelas, né, denominadas passos, né, que ilustram a Via Crucis de Jesus Cristo. São 66 esculturas de madeira policromada em tamanho natural, abrigadas nas capelas que compõem um dos mais completos grupos escultóricos de imagens sacras do mundo, uma das obras-primas do Aleijadinho, que deixou para a humanidade uma obra de grande expressão e originalidade.
Então, cada uma das capelas, tu olha dentro, e temos essa aqui a Última Ceia, o Caminho do Calvário, Cristo com a cruz. Então, o Aleijadinho, que nós conhecemos bem o seu trabalho em pedra, né? Tem esse trabalho maravilhoso em madeira. E, continuando nossa viagem, vamos para a cidade mais prazerosa, mais cênica, mais bonita de uma seleção tão difícil de fazer entre as cidades coloniais mineiras, que é a cidade de Tiradentes. Então, aqui é o centro histórico dela, são três ruas principais, né? E que é de muito desfrute, né? Então, aos pés da Serra de São José, Tiradentes preserva a história e a arquitetura do século XVIII, em suas construções, igrejas e cenários bucólicos que a transformam em um dos mais charmosos destinos mineiros. Eu já tinha estado em Tiradentes uma década atrás, voltei agora com a minha família e ficamos hospedados aqui na praça, né, nessa pousada das janelas azuis, super dentro do clima. Né? Então, a região de Tiradentes tem como história o ciclo do ouro em Minas Gerais, né, com tudo que nós falamos em Ouro Preto, antiga Vila Rica. A gente replica também aqui em Tiradentes, né, que foi parte integrante do circuito da Estrada Real, né, que começou a atrair exploradores a partir do início do século XVIII, né, com a descoberta de metais preciosos aos pés da Serra de São José, no Rio das Mortes. Este é um outro hotel de charme aqui na cidade. Na época, o local ganhou o nome de Arraial de Santo Antônio, passando depois a se chamar Vila São José del Rei e São José do Rio das Mortes. E, posteriormente, vai ser renomada como Tiradentes, né? E a região toda foi marcada pela intensa presença dos revolucionários. O movimento da Inconfidência tinha força na cidade, que até hoje guarda memórias da época. Uma delas é a casa de Padre Toledo, onde aconteciam reuniões secretas entre os inconfidentes que a gente está vendo aqui. Mas o bom mesmo é caminhar nessas ruas de pedra, para cima e para baixo, fotografando, né? Com a queda do ciclo do ouro e a proclamação da República, a cidade recebeu o nome de Tiradentes, em 1889, em homenagem ao grande inconfidente que nasceu na região. Tiradentes, Joaquim José da Silva Xavier. Então, aqui a nossa pousada. Mãe d'Água, no Largo das Forras. Muitos desses casarios, então, foram transformados em pousadas de charme, em restaurantes, em lojas. Né? E, então, aqui é o Largo das Forjas. A gente vai subir a rua direita, a Rua da Câmara, até a Igreja da Matriz, depois descendo pela Rua do Padre Toledo, depois o Largo do Sol. Então, essa é uma caminhada super prazerosa de se fazer. Nós passamos 2 noites em Tiradentes, né, de forma a desfrutar dessa cidade também parada no tempo. É tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e um dos mais belos e bem preservados destinos históricos do país. Quem não conhece ainda Tiradentes, coloque no seu itinerário. Aqui outra das pousadas, as ruas. E tem todo um cuidado de não... que como Trancoso também tem isso, né? De não pode ter poluição visual, então todas as placas, mesmo os comerciais, elas têm que ser muito pequenas, não pode confrontar para levar primazia o que a gente vê, as portas, as janelas, o casaril.
E uma forma muito bacana é fazer de charrete. Nós fizemos aqui de charrete, daí nos levando para as diferentes capelas. Aqui nós estamos vendo a igreja Nossa Senhora do Rosário, do século XVIII, que foi construída pelos escravos, e atrás a igreja da Matriz. A gente vê lá as... É muito cênica, é muito fotogênica. Aqui nós estamos subindo em direção a... O casario colonial do século XVIII, aqui em Tiradentes, e as suas ruelas de pedra nos levam até a Igreja da Matriz. E estamos aqui, então, subindo a igreja, Matriz de Santo Antônio, centenas de quilos de decoração em ouro e uma fachada concebida por Aleijadinho. E ela fica no topo da colina, né, com vista para o resto da cidade, o seu interior totalmente trabalhado. Ó, o momento de descanso aqui das gurias. E vamos seguindo pela Tiradentes, encantadora, maravilhosa. E do lado de Tiradentes tem Bichinho, vocês já ouviram falar? Então, Bichinho é uma grande cidade, um povoado artesanal, né, que surge, né, com esse artista plástico Totti. Então, o que é a força de um indivíduo, né, transformar toda uma comunidade. Então, o artista plástico Totti veio aqui para Bichinhos há 30 anos atrás. Era uma comunidade rural, próxima a Tiradentes, né, e ele introduz o conceito do artesanato, da produção, e hoje são dezenas de ateliês atendendo ao sonho dele, que era transformar através da arte essa comunidade. Olha só, lindo dos trabalhos do Totti. Hoje ele está com 72 anos, e entre as peças famosas dele, as famosas bundinhas. Estamos aqui em Bichinhos, próximo a Tiradentes. Então é a oficina de agosto do Totti. E foi o artista plástico Totti veio aqui para Bichinhos porque em cada local que a gente entrava, alguém mencionava essa relação com o Totti, né? Então ele transformou a vida da cidade, transformou as potencialidades, descobrindo artistas e artesãos para todo lado. Helena feliz da vida de estar aqui em Bichinho. Nós também. Então esse é o trabalho do Totti. E este outro trabalho aqui, fantástico, de escultura, olha só. Boa tarde, eu sou Hamilton, sou aqui de Bichinho, trabalho com esculturas de santos e anjos assim. A gente faz as peças bem em estilo barroco, bem parecido com as esculturas das igrejas antigas, né? E que peça é essa que nós temos aqui na nossa frente? Essa é uma Nossa Senhora da Conceição, esculpida em vinhático, a qualidade da madeira dela. Uma peça bem detalhada, com bastante movimento de tecido, dos anjos com relevo bem interessante, bem alto, né? Meus parabéns. Obrigado. Trabalho lindíssimo. E também uma ótima gastronomia. Bichinhos, a pedida é Casa de Mineiro. Olhem só a riqueza dessa gastronomia local aqui. Uma delícia.
E outra, aqui é um casal, a Daniela e o... Ops. Ateliê de Fábio Francini e Daniele Oliveira. Ateliê de Fábio Francini e Daniela Oliveira, com esse trabalho maravilhoso em papel machê. Você viu aqui? E cada um desses ateliês, né, desenvolvem formas de expressão artística diferentes, né? E uma, para quem for com criança, temos a Casa Torta, que é uma experiência única, tem que reservar com antecedência, né? Atende com hora marcada, porque ao longo dessa 1 hora se tem várias vivências sempre ligadas com a arte, a brincadeira. Que bom que você chegou. Nessa casa você pode recordar os tempos da infância, criar memórias efetivas e libertar a criança interior. Permita-se. Aqui a Helena como Frida Kahlo, O Grito do Monte, a Casa Torta, né? E de lá a gente vai de trem de Tiradentes, né, até São João del Rei. Então, Maria Fumaça, experiência bem bacana. Aqui se chega na estação e vamos conhecer, então, a cidade de São João del Rei, mais uma das cidades do circuito colonial mineiro. Também, né, no centro histórico, aqui nós temos uma meia dúzia de igrejas que tem que ser visitada, né? A cidade de São João del Rei divide com Tiradentes a mesma história, povoada no início do século XVIII, quando foram descobertas as grandes minas de ouro e metais preciosos. São João del Rei chegou a ser uma das mais ricas cidades de Minas Gerais. E a principal atração, né, é a igreja de São Francisco de Assis, que data da segunda metade do século XVIII, está ali maravilhosa, né? A igreja tem traçado do Elejadim, porém foi executada por Francisco de Lima Cerqueira, que fez várias alterações no projeto original. Então, ela é linda no externo, no seu conjunto, e toda a riqueza do seu interior também. Daí a gente seguiu caminhando por São João del Rei, chegamos até a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Igreja da Nossa Senhora da Conceição, em São João del Rei. O solar da família Neves, de Tancredo Neves, e assim é chamado porque era solar, era uma unidade toda residencial. E aqui nós temos um sobrado, que era a casa comercial embaixo, e que sobrava em cima era residencial. Beto Conte, Family Trip, Minas Gerais, aqui em São João del Rei. E então o São João del Rei encanta pelos casarões e construções históricas, né? Alguns dos mais belos estão aqui na rua Getúlio Vargas, que eu acabei de mostrar, né? O Solar dos Neves. Solar, ótimo, né? Eu não sabia ou não me lembrava disso. Solar é um prédio só para o lar, só residencial, né? E o sobrado é onde comércio embaixo, o que sobrar se vai para a residência em cima, né? O edifício onde funciona o Museu de Arte Sacra e logo temos o Solar da Baronesa. Então, é o Solar dos Neves, o Solar da Baronesa. E logo na sequência, temos a Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar, com uma construção da primeira metade do século XVIII, então, entre as mais belas e ricas da cidade. Olha só, o destaque aqui na Capela Mor, em texto dourado, que toma conta do interior, e a linda pintura do forro. E continuamos pelo casaril colonial, bem cuidado, bem preservado,
seguindo para a igreja da Nossa Senhora do Carmo, né? Também construída na fase áurea do período rococó, né? Mas ela traz algumas inovações de estilo. A portada é ricamente decorada por elementos escultóricos, as torres octagonais ligeiramente recuadas do plano da fachada. E, seguindo aqui por São João del Rei, a gente segue em direção ao retorno para Belo Horizonte e vamos parar em Lavras Novas, que foi uma deliciosa descoberta, né? Então, ela fica a poucos quilômetros de Ouro Preto, então é possível usar como base para visitar a cidade. O esquema de 2 em 1, tem a cidade histórica lá embaixo, né? E aqui um clima de montanha, e foi um reduto de artistas, artesãos, né? E é apenas uma rua extremamente gostosa, né? Então, no topo aqui da montanha. Estamos aqui em Lavras Novas, a 1.600 metros de altitude, o povoadinho de 2.000 habitantes, com pousadas, é um grande centro de lazer de aventura, com caminhadas, cachoeiras e essa maravilha da natureza aqui, que é o Parque Nacional de Itacolomi. Lavras Novas, apenas meia hora de Ouro Preto, que fica uma base legal para percorrer, visitar Ouro Preto, Mariana, e 2 horas de Belo Horizonte, Beto Conde e família aqui em Lavras Novas. Tem uma igrejinha histórica, né? Então vários restaurantes descolados, né? A gente ficou na pousada Montana, da família Ballesteros, super legal. Aqui a pousada da Denise também, muito bacana. E de lá, Serra da Moeda, a caminho de Inhotim. Olhem só que bárbaro esse visual. Helena feliz da vida de estar no topo da montanha. Cada uma das pousadas individuais, né? E aqui a gente viu o pessoal fazendo voo livre. Estamos aqui do alto da Serra da Moeda, no limite de Brumadinho, onde a gente dormiu aqui no Mirante da Estalagem, e que é um ponto de salto livre. E finalmente Inhotim. Então, eu amo Inhotim, né? Então, toda vez que eu vou para Belo Horizonte, eu tenho que dar essa escapada. Inhotim é um grande parque natural, né? E artístico, né? Então, não só as obras de arte que vocês conhecem, né? De arte contemporânea, né? Mas como jardim botânico, né? Ele é tão importante quanto. Tudo que está aí é pensado, é um resgate paisagístico e natural fantástico. Então, ao longo do parque, nós temos essas obras de arte, então, as obras de arte em madeira, que compõem, né, com a vegetação natural, e daí depois nós vamos ter os grandes pavilhões. Onde nós, 2004, começou a abrir o parque, né? Em 2006 foi aberto para visitação. Bernardo Paz, né? Ele já era um colecionador de arte moderna, né? E ele passa, né, a ser colecionador de arte contemporânea e transforma, então, em Inhotim esse grande, o nosso maior espaço de arte contemporânea do país. O primeiro pavilhão é esta obra,
que eu tenho o privilégio aqui de revisitar e apresentar para vocês. Aqui em Inhotim existem exposições temporárias e galerias permanentes, como essa do artista plástico Tunga, que foi quem influenciou Bernardo Paz a migrar da arte moderna para a contemporânea, e que vai levar à criação do Instituto Inhotim. Esta é a obra mais antiga, o pavilhão e a obra mais antiga do Instituto, que existe desde 2006. True Rouge, que faz alegoria ao vermelho, né? Então, sangue, vinho, os sistemas comunicantes e de extrema beleza e movimento. Esse aí é o Edno. E olha que legal, sempre os pavilhões se comunicando com o parque, né? Com a parte externa. Esse aqui é um trabalho do Cildo Meirelles, maravilhoso. É a questão, é uma crítica à educação, né? Onde nós temos cadeiras sobrepostas, né? E chega um momento que tu não consegue mais ter o acesso às próximas etapas, né? Então, as primeiras etapas são fáceis e depois vai ficando mais difícil, né? Então, obra de Cildo Meirelles. Obra imensa de Cildo Meirelles, dos anos 80, uma grande crítica social, com toda uma base tendo que sustentar uma mesa pesadésima, né? E a questão das cadeiras, que é uma escada, possibilidade de ascensão social, que chega um momento que até tu pode subir, mas a última etapa é praticamente intransponível. Uma das obras ao ar livre aqui em Inhotim. Inhotim te permite isso, tu apreciar uma obra e depois tu caminhar pelo parque, oxigenar, né, espraiar para poder ir apreciar a próxima, né? Nós que já estivemos em museus pelo mundo todo, né? Dá um cansaço, né? Uma obra do lado do outro, por mais ânsia que a gente tenha de saber e de apreciar, fica cansativo, né? E a gente não tem como absorver, né? A partir de depois de um determinado tempo. E aqui depois de cada obra, tem que caminhar entre um pavilhão e outro, e com isso tu vais retomando a curiosidade e ficar pronto para essa nova imersão. E essa outra obra aqui do Cildo Meirelles é fantástica. São bolas das mais diferentes tamanhos, em que bola devia estar livre, está solta, saltitante, mas elas têm uma mortalha metálica por cima que imobiliza, que deixa inerte, né? Então é mais um dos trabalhos dele de crítica e de consciência social. E outras obras cênicas e leves são 3 fucas, um fuca amarelo, um outro vermelho e outro azul, onde peças de um foram intercaladas com outro, né? Nós vamos ter 3 veículos únicos, né? Um utilizando peças do outro, da lataria, né? E outro grande participante de Inhotim é Hélio Oiticica. Ele nasceu em 37, morreu em 80, e nesse trabalho aqui chamado Cosmococas, né, nós vamos ter as mais diferentes experiências, né? Então, uma aqui, experiência
sonora e visual nas redes multicoloridas, outro numa piscina onde se é convidado a mergulhar. Eu coloquei só meus pezinhos lá para dentro, né? E aqui grandes painéis, né? Lembra Mondrian, onde nós somos parte da obra, né? Então, nós estamos nos comunicando, fazemos parte desse grande conjunto, né? Então, a interferência de quem está visualizando, né? A gente está dentro da obra. E nós fomos... o Igor Simões, que teve aqui a curadoria do Santander, ele foi convidado para fazer a curadoria da exposição Mestre Didi no Inhotim, que a gente apresenta aqui para vocês. Uma das mais recentes exposições aqui no Instituto Inhotim é a obra Mestre Didi, um artista negro que desempenha sua arte através de elementos da religiosidade afro e que, através desse trabalho, dessa exposição, coloca no seu devido lugar, né, não como artesanato, mas como arte contemporânea. Curadoria de Igor Simões, Instituto Inhotim, Minas Gerais. Então, aqui nós temos o Mestre Didi. Então, discussão superada, o artista Mestre Didi é o centro dessa mostra. São apresentadas aqui obras da coleção do Instituto Inhotim que permite o encontro dos trabalhos que, oriundos do universo da religiosidade, deslocam a dimensão estética e se afirmam como arte na sua melhor definição, sem nunca abrir mão de sua proximidade com o sagrado. Estão nessas peças as fibras do denzedeiro, as contas, os búzios, as tiras de couro, os emblemas do orixás Nanhã, Abalauê e Oxumaré, representados no campo semântico da arte e, como tal, esgarçando os sentidos dessa. Então, um trabalho fantástico em termos de formas, de cores e com toda a sua simbologia do sagrado. E seguindo, vamos para uma obra maravilhosa de Lígia Pape. A obra Teteia, de Lígia Pape, finalizando aqui nesses faixos de luz a nossa visita a Inhotim. Então, tem uma leveza e, conforme a posição, uma solidez, né? Então, o translúcido que vira sólido, né? Então, nesse jogo de tramas. E, para terminar, eu queria mostrar para vocês a obra de Yayoi Kusama, fantástica. Obra de Yayoi Kusama, I'm Here But Nothing, passa a ser uma obra permanente aqui em Inhotim, recém-inaugurado. E Yayoi Kusama, tal qual muitos artistas de sua geração no Japão pós-guerra, foi impactado por diferentes práticas artísticas ligadas ao Ocidente. Kusama mudou-se para os Estados Unidos aos 28 anos, em 1957, onde permaneceu até 73, quando retorna ao Japão.
Foi nesse período que a artista fundiu elementos da arte pop, da psicodelia e dos happenings em seus próprios ambientes de quebra de fronteiras, incluindo a série conhecida como Infinite Mirror Room. Kusama realizou sua primeira instalação imersiva utilizando uma sala espelhada na década de 60. Desde então, ela vem criando versões diferentes dessa experiência a partir de elementos recorrentes em seus trabalhos. Falos, abóboras, luzes, bolinhas, e na versão pertencente ao acervo de Inhotim, pequenas lanternas com luz amarela. Em Aftermath of Obliteration of Eternity, consequência da obliteração da eternidade, a proposta é que a pessoa espectadora seja conduzida a um universo totalmente diferente do exterior, um cosmo transcendental. O interior da obra remete-nos a um vazio contínuo que aos poucos se ilumina com lâmpadas que aludem às lanternas japonesas tradicionalmente ligadas à espiritualidade e ancestralidade. As luzes da obra pulsam, emulando as chamas das velas. Dessas lanternas intensificam-se e esmaecem continuamente até a escuridão total. Kusama tece, assim, a relação dos princípios da filosofia de auto-obliteração com o potencial de uma vida contínua em morte, em comunhão com o universo. Preparem-se para essa última cena. A obra Obliteração da Eternidade, da artista japonesa Yayoi Samusa, em Inhotim. Incrível. Fantástica, não, gente? E com isso, eu termino a minha apresentação e convido vocês para, daqui 2 semanas, no dia 18 de dezembro, a gente ir para o Marrocos. Nós vamos percorrer a costa do Marrocos de Agadir até Essaouira. Com isso, termino minha apresentação de hoje, vou interromper o compartilhamento e vamos ver se o Ed não vai conseguir nos falar, não sei se ele está aí ou não. Eu acho que não. Galeria. Então, dona Lenita, eu queria agradecer a sua participação nessa noite, Casal Grace, Casal Saft, né? E espero, então, vocês do interior de Minas, vamos para o Marrocos daqui 2 semanas. Boa noite a todos.